e nós dizemos amém, e te aplaudimos, e te glorificamos, em nome de Jesus. Se você crê, aplaude e dê um grado de glória a Ele. Aleluia! Glória! Aleluia! Quantos sabem o que significa esta mesa? Hoje nós vamos dizer juntos? Hoje nós vamos? E quantos de nós, ao longo da caminhada cristã, já não sentimos um frio na barriga? Quando os diáconos eles começaram ali a distribuir o pão e o cálice. Para muitos de nós, o momento da ceia virou o momento mais tenso do mês. Nós fomos ensinados muitas vezes de uma forma que gerava um peso, gerava um medo, gerava condenação, gerava dúvida. Em vez de produzir alegria, produzir esperança e fortalecimento na comunhão. E o grande problema pastoral e teológico, ou de todo aquele que ensina, e de muitos de nós, acontece porque, na maioria das vezes, quando começamos a ler o texto sobre a ceia, nós começamos em 1 Coríntios, capítulo 11, do 23 em diante. Onde diz, pois recebi do Senhor, onde Paulo, ele estabelece a ceia. E quando eu e você, ou todos aqueles que ensinam, isolam o texto dos versículos anteriores, criamos uma teologia errada sobre o que significa participar sem discernimento ou de forma indigna. Dito isto, nessa noite eu quero convidar você para fazer uma viagem no tempo, a voltar a 2000 anos praticamente. Nós vamos olhar para dentro do contexto da época, no público que estava inserido, no momento em que Paulo restabelece, ressignifica a ceia. Nós vamos entender as tensões, as brigas e o que realmente estava acontecendo na igreja de Corinto. E só assim eu e você compreenderemos da forma correta o que dizem as Escrituras, as Sagradas Escrituras. E mudaremos a nossa postura diante da mesa do Senhor. Amém? Eu quero trazer como tema da ministração desta noite, do eu para o nós, o verdadeiro discernimento do corpo na ceia. Vamos dizer juntos? Do eu para o nós, o verdadeiro discernimento do corpo na ceia. Amém? Eu vou estar lendo na versão NVI. Eu queria convidá-los a abrir como texto principal 1 Coríntios capítulo 11. Nós leremos do 17 até o 34, onde nós vamos nos debruçar sobre esse texto. Versículo 17 diz assim: entretanto, nisto que lhes vou dizer não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que? Olha só, Paulo está falando para a igreja de Corinto. Ele está se referindo ao ajuntamento, às reuniões, os cultos. Ele diz: eu não os elogio, pois as reuniões de vocês, elas mais fazem mal do que fazem bem. Agora, para mim e para você entendermos o peso das palavras de Paulo, nós precisamos entrar em uma casa de Corinto, no primeiro século. Corinto era uma metrópole, romana, e ela era rica. Ela era comercial, ela era internacional, ou seja, recebia pessoas de todos os lugares, fazia fronteira e mandava, mercadejava com outros países. E ela era uma cidade extremamente classista, ou seja,
uma sociedade dividida rigidamente entre a elite, que eram os patrícios e os ricos, e a base, que seriam os plebeus, os libertos, os escravos. Então existiam classes sociais, os ricos e os pobres. E pobreza tem diferença de humilde, irmãos. Eu já quero trazer uma correção, porque muitas vezes a gente diz, a pessoa é bem humilde. Às vezes a pessoa é pobre, mas ela é arrogante. Às vezes uma pessoa é rica, mas ela é humilde. Humildade não fala do que eu tenho, do que eu possuo. Ela fala de quem realmente eu sou aqui dentro. Agora note e volte um pouquinho. 1 Coríntios capítulo 11, vá no versículo 2 comigo. Paulo ali, ele elogia a igreja por guardar as tradições, os ensinamentos recebidos por ele. Paulo ensinando aquela igreja, ou aqueles que ensinavam também, eles guardavam, tinham tradições, ou seja, mantinham aquilo. Mas é interessante que quando chega o versículo 17, o elogio agora virou puxão de orelha. Ele muda drasticamente o tom. Ele diz assim: não os elogio, pois as reuniões de vocês, elas mais fazem mal do que fazem bem. Traduzindo, o que Paulo estava dizendo o culto de vocês é ruim e está fazendo mal. Aí você vai dizer assim para mim: pode isso, Arnaldo? Pode. Ir à igreja e voltar para casa pior do que entrou é um sinal de alerta grave. Agora continue no raciocínio e no texto, no versículo 18. Vamos juntos. Em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? A divisão era uma marca na igreja de Coríntios. Mas o grande problema é que nesse momento aqui, ela tinha atingido grande proporção. Agora não se tratava somente de divisões por causa dos personagens, ou seja, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Agora não eram mais só por questões entre irmãos que eram levadas aos ímpios, para que eles resolvessem e julgassem. Agora Paulo mostra aqui, agora que os crentes estavam indo para o culto e voltando pior. Aí vai no 19. Pois é necessário que haja divergências entre vocês. Olha que interessante, ele diz: é necessário que hajam divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Esse Paulo parece louco, né? É necessário que existam divergências dentro da comunidade, dentro daquele ambiente onde eles comungavam. Paulo traz uma frase forte: é necessário divergências. Pastor Igor, essa igreja ela era o quê? Dividida, desorganizada, competitiva, egoísta, e na sua grande maioria ela não pensava no próximo. Opa. Mas esse versículo ele traz um ensino que aqueles que causam, aqueles que criam contendas, aqueles que geram divisões, aqueles que realmente fazem tudo isso são identificados. E eles evidenciam aqueles que são aprovados. Lembra da parábola que Jesus disse? Um dia, o maligno veio na noite e semeou no campo o joio e o joio. Tem a parábola também da grande rede, a rede de arrasto, que seria o mais certo
para aquela palavra original. Quando ela é lançada, ela pega todo tipo de peixe. E ali diz que no grande dia os anjos farão o quê? A separação. Assim como no joio e o trigo não cabe a mim e a você identificar e tentar pensar quem é joio e quem é trigo, quem é certo e quem é errado. Os anjos farão isso. Só que aqueles que realmente causam divisões, contendas, eles revelam aqueles que não estão nem aí para os grupinhos, não estão nem aí para as disputas de vaidade, revelam aqueles que são maduros, aqueles que são experimentados, aqueles que quando você vem falar para ele diz assim: bah, meu irmão, estou fora dessa, eu já sei o que vai dar isso não é o certo, está com problema com teu irmão? Vamos lá junto, se tu quiser eu vou contigo, vamos lá resolver. Isso é o que se espera. Aí ele continua e entra no versículo 20, até o 22 eu vou ler. Olha só que interessante, ele diz assim: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, ou seja, ele está dizendo não é para comer a ceia do Senhor, ou seja, o que vocês estão fazendo é tudo menos a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Está pegando? Está conseguindo entender? Então o contexto nesse tempo era que as igrejas, elas se reuniam em casas de irmãos ricos. Entre eles, tinham 2 irmãos que eram ricos, que era Gaio e Erasto. E essas casas, elas tinham 2 ambientes principais, Camila. Tinha o primeiro ambiente que era chamado de triclinium, que era a sala de jantar interna. Era uma sala pequena, uma sala luxuosa, que cabia de 9 a 12 pessoas. Ali sentavam o dono da casa e os seus convidados nobres, ou seja, o meu timezinho, o meu grupinho, os ricos. Aí existia um outro compartimento, uma outra sala, que era chamada de átrium, que era o pátio externo. Assim como o templo tinha o átrio, que era o pátio. Perdão. E esse pátio externo, ele era aberto, era exposto ao clima. E ali ficavam os escravos e os trabalhadores que eram braçais, aqueles que trabalhavam o dia inteiro. Então o que acontecia? Perdão. Os ricos, eles não trabalhavam até tarde. Por quê? Porque tinham pessoas que trabalhavam para eles eram ricos. Então, eles chegavam cedo, eles ocupavam o triclinium, que era aquela sala separada e exclusiva para os ricos. E ali eles comiam as melhores carnes, traziam os melhores vinhos, comiam os banquetes que eles traziam, e os escravos e os trabalhadores chegavam tarde da noite, eles esgotados do trabalho braçal, quando chegavam a comida boa, já tinha acabado. Eles ficavam no átrio, passando fome, enquanto viam os ricos se embriagando lá dentro. Esse ajuntamento aqui era realizado uma vez por semana, aos domingos. Conforme o texto, vai comigo ali em Atos capítulo 20, verso 7. Vamos trazer uma base para aquilo que eu estou falando, sobre a reunião, o dia que eles se reuniam. Diz assim, Atos capítulo 20, verso 7. O que diz ali? No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão,
Partir o pão era um símbolo da ceia. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Esse encontro, ele chamava-se de festa ágape, ou festa do amor, ou da fraternidade. Agora vamos ver um texto para comprovar esse encontro, a confirmação da festa ágape. Vai comigo agora na carta de Judas, que tem um único capítulo, capítulo 1, versos 12. Vai comigo ali. Não são coisas tiradas da minha cabeça, amém? Judas 1,12 diz assim: esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono, sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Está falando um pouco também daqueles, falando de pastores, falando daqueles que realmente deviam de ter essa postura, que foi condenada por Paulo aqui, esse grupinho, esse partidarismo, essa forma de distrato com os outros. Mas note que ali diz, festas da fraternidade, logo no início do versículo. Versículo 12 de Judas, capítulo 1, diz assim, festas da fraternidade. Essa palavra, no original, ela é ágape. E ágape significa amor fraterno de irmão, banquete de amor. Então, eles estavam fazendo da ceia uma refeição normal. Comiam e bebiam e não se preocupavam com aquele que nada tinha. Ou seja, levavam muito vinho, pão e tudo de bom que tinham comprado e fechavam no seu grupinho. E não se preocupavam com o menos favorecido, com o pobre que nada tinha, ou que tinha levado o mínimo que tinha. Então era um banquete comunitário que deveria quebrar as barreiras sociais do Império Romano. Na igreja, o senhor e o escravo deveriam ser iguais. Aqueles que eram senhores, eles tinham escravos na época. Então aquele que era o patrão, um exemplo, aquele que era o que tinha escravos, ele era para ser igual diante de Cristo, da mesa do Senhor, diante da igreja. Mas a elite de Corinto, ela usou a ceia para reproduzir a pirâmide social romana. Então eles fechavam seus grupinhos, esbanjavam e humilhavam publicamente quem nada tinha. Aí então, o apóstolo Paulo organiza. Agora, então, eu vou mostrar o que eu aprendi do Senhor. Note que ele diz, eu aprendi do Senhor, e Senhor com um S maiúsculo. Ele aprendeu com o próprio Cristo, com o próprio Deus. Ele diz assim, não foi Pedro, não foi Tiago, nem muito menos João que me ensinou, não foi também, muito menos ali aos pés de Gamaliel que eu aprendi. Não, foi o próprio Cristo Jesus que me ensinou. Ou seja, ele não muda de assunto. Ele organiza e mostra o real sentido da ceia do Senhor. Versículos 23 e 24, vai comigo. De 1 Coríntios. Ele diz assim, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Agora ele vai começar a ensinar o que ele recebeu de Cristo e a forma que ele vai entregar para a igreja, ensinar para a igreja. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Essa palavra tomou é pegou o pão, tá? É uma forma de expressão. Pegou o pão e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Diz a Escritura que ele partiu. Ou seja, partiu significa, eu tenho parte. Eu tenho parte contigo. Você é parte desse corpo. Esse corpo que foi entregue à morte, esse corpo que foi moído na cruz, esse corpo
que foi partido, que foi moído para que eu e você tivéssemos vida. Então é dado em favor de vocês. Como que algo que é dado em meu favor pode me tirar de participar? Existe uma forma que nós vamos ver. Não é porque eu sou pobre, eu sou rico. Não é porque eu venho bem vestido ou mal vestido. Mas nós vamos chegar até o final dessa ministração. E eu e você precisamos entender o que nos torna aptos a participar de um momento como esse. É importante destacar que existem formas diferentes de entendimento sobre a presença de Jesus na ceia. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela acredita que os elementos tratam-se realmente do sangue e do corpo de Jesus, expressamente nos elementos. Ou seja, é como se Jesus morresse todas as vezes e fosse partido o seu corpo e o seu sangue, e as pessoas acabam tomando aquilo que eles chamam de hóstia. Isso é chamado de transubstanciação, ou seja, é uma troca de um elemento pelo corpo realmente e pelo sangue. Existem também aqueles que acreditam que esse momento que nós vamos ter daqui a pouco é só um momento simbólico, simbolizando a morte, lembrando daquele momento de morte de Cristo. Só que fica incompleto. Existe a forma que nós acreditamos. A forma que nós acreditamos é que o pão é símbolo do corpo de Cristo e o suco é o símbolo do seu sangue, tendo assim a certeza de que Cristo se faz presente em nosso meio de forma espiritual através da comunhão. Continua ainda no 25 e 26. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então a ceia, ela nos faz entrarmos em 3 dimensões de tempo. Como assim, pastor? Vou explicar. O texto nos ensina primeiramente a lembrar do quê? Do sacrifício vicário, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então ela me faz olhar para... Vamos, irmãos, olhar para trás. Ou seja, voltar no tempo é olhar para o passado. Então ela me ensina a olhar para trás, para o passado, ou seja, lembrar-nos da morte substitutiva de Cristo, onde Ele morreu em meu lugar. Mas não para por aí. Ela me faz olhar para dentro, ou seja, examine-se. Tenha discernimento do que você está fazendo. Se realmente eu entendo a ceia e o seu significado. Então é para trás, é para o hoje, e ela me faz olhar para o futuro, olhar para frente. Ou seja, nós anunciamos a sua morte, ansiando e esperando a sua vinda. Ou seja, até que Ele venha. Se Ele vem, é futuro. Quantos creem na volta de Jesus aqui? Quantos creem na volta de Cristo, irmãos? Até que Ele venha é olhar para o futuro. Aí segue comigo no 27. Portanto, todo aquele que comer do pão e beber o cálice do Senhor indignamente, aqui que pega. Indignamente está falando de forma ou maneira inapropriada. Será culpado, continua o versículo, de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Aqui aperta, porque muitos de nós deixam de cear porque pecaram, porque se acham indignos. Chegam num momento que todos nós aqui, como bons igrejeiros e religiosos, passamos um dia de ceia onde você realmente sabia que tinha errado, naquela semana, naquele dia, e você chega naquele momento e você fica naquela, entre a cruz e a espada.
Se eu não pego a ceia, todo mundo vai ficar olhando para mim, dizendo, ele pecou, hein? Está em pecado esse irmão. Não pegou a ceia, hein? O que será que fez? Ou nós pegamos e dizemos, Jesus, tem misericórdia de mim, é melhor cair nas tuas mãos do que da igreja, dos irmãos que estão aqui loucos para me dar uma pedrada. E aí a gente pede perdão, pega a ceia e participa. Quem já teve nesse momento assim, de dificuldade? Só que a verdade bíblica é que todos nós somos naturalmente indignos. E agora, pastor? Como que a gente sai dessa então? Digno significa ter valor próprio. Nem eu nem você temos. Valor moral, perfeição. Estarmos aptos a participar sem pecado e sem ter cometido nada em um momento tão santo e puro. Só que existe uma chave, existe uma pessoa que nos torna dignos. E é Cristo Jesus quem nos torna dignos. Deus enxerga Jesus em nós. Todo aquele, como diz João capítulo 1, versos 12, a todos quanto creram e o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E quando eu abro o meu coração e eu digo, Deus, eu creio e eu te recebo, eu quero o Senhor. Deus enxerga, a partir de agora, Jesus em nós, o seu sangue em nós, o sangue que nos purifica de todo pecado, o sangue que nos tira de sermos indignos e nos torna dignos. Isso nos torna dignos. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou melhor, porque eu sou pastor, porque eu sou diácono, porque eu sou baterista, porque eu sou cantor, porque eu sou o cara que fica na porta, porque eu sou o cara da comunicação. Não interessa. Nenhum título me faz ser digno. Agora, o sangue de Jesus, o sangue do Filho, ser marcado com esse sangue, ser redimido com esse sangue, me torna digno. 1 João diz, no capítulo 1, do 8 ao 10, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então não trata-se de pessoas capacitadas por um retrospecto ou por uma performance individual de participar de um momento como esse. Agora, então, dito tudo isso, quando que eu então participo de forma indigna? Quando eu pequei? Ou quando eu não entendo o seu real significado? A palavra indignamente no grego, ela é um advérbio, é a palavra anaxios. Ela refere-se à maneira de participar, de como, do comportamento egoísta, e não ao valor da pessoa. Não está falando de valor individual, está falando da forma de participação, de comportamento diante daquilo que está sendo falado e feito. Então está relacionado à forma, à maneira, o entendimento errado. Então Paulo aqui lhe traz a resposta, nos versículos 20 ao 22, olha comigo. O que é comer indignamente? Olha aí no 20 e 22. Quando você se reúne, não é para comer a ceia do Senhor. 21. Porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi a vocês, eu os elogiarei por isso? Certamente que não.
é comer a própria ceia fazendo acepção, sem esperar pelos demais, e se aproximar da mesa do Senhor como se estivéssemos sozinhos, ou somente com os nossos. Eu ceio junto aqui com os meus aqui. Esse momento aqui eu pego os meus aqui e fico. Então por isso que a ceia não é um momento de fechar os olhos, irmãos. A gente aprendeu errado. A ceia é um momento de abrir os olhos e olhar para o lado. Olhar para o meu irmão, olhar para todos que aqui estão. Nós não estamos sozinhos, nós estamos partindo do corpo de Cristo aqui. O indignamente é chegar diante de Jesus e achar que a minha vida ela não tem nada a ver com a sua. É chegar diante da mesa do Senhor de forma egocêntrica, onde o egoísmo impera. Então, o que eu e você precisamos entender? A realidade espiritual da ceia. Eu preciso, primeiramente, para me tornar apto, eu preciso entender que Cristo morreu pelos meus pecados e por isso eu tenho vida nele. Agora faço parte do corpo de Cristo junto do meu irmão. E agora eu passo a entender que eu tenho comunhão com ele e com o seu corpo. E aqui o que é a comunhão do corpo? O que me torna apto de participar de um momento como esse? A gente não pode vir aqui fazer de forma religiosa, como muitos de nós ainda estão fazendo. Nós viemos aqui em um culto de ceia, comemos da ceia e nunca mais aparecemos. Eu como da ceia e eu não tenho vida com Deus na minha casa. Eu como da ceia e eu não tenho partilha de vida com os meus irmãos. Estamos de forma igual aos coríntios. Em um momento como esse, eu e você precisamos entender que quando eu participo da mesa, e mesa é comunhão, eu preciso ter comunhão com Cristo, eu preciso orar, eu preciso ter intimidade com Ele na minha casa, junto nos grupos com os irmãos, eu preciso estar no meio do braseiro. Eu não posso viver de forma egoísta. Eu estou bem, azar. Quando me importa alguma coisa, aí eu me apresento. Quando eu tenho uma necessidade, quando eu tenho uma debilidade, quando eu tenho algo a ser feito, aí eu me lembro de Cristo e da igreja. Irmãos, isso é fé infantil. Isso é fé imatura. Isso são pessoas que ainda não entenderam o que é o sentido real do Evangelho. É viver para Cristo. E viver para Cristo me faz viver junto com os meus irmãos em comunhão. Mas os irmãos são ruins e tu é bom. Se tu fosse tão bom, Jesus já tinha te levado. A gente se acha melhor que os outros. Ali eram os ricos, aqui talvez ninguém seja mais rico do que ninguém, mas nós nos achamos melhores espiritualmente. Eu não vou nos grupos, porque nos grupos, não sei, não gosto muito da condução do grupo. Pois é, te prepara, te capacita e amanhã seja tu alguém que vai cuidar de um grupo. E aí tu vai ver o quanto é bom e o quanto é fácil ficar à frente de liderar pessoas. Tu vai ver que é bom. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Se eu fosse o Diego eu fazia assim. Se eu fosse o Guilherme eu fazia dessa forma. Se eu fosse o pastor Igor e a pastora Yasmin tinha que fazer dessa forma. O pastor César, eu não entendo por que ele faz. Aquelas pregações dele é sempre a mesma coisa. Te capacita, deixa Jesus te levantar e toma esse lugar. Se Jesus quiser te colocar aqui, te prepara, meu irmão, mas espera para tomar chumbo. Porque a igreja é lugar de cicatrizes, é lugar de realmente se machucar, mas ser curado. Sabe que meu pai dizia uma coisa, tem umas pessoas que vão lá na igreja lá e só são papa hóstia. Minha mãe e meu pai diziam isso. Ou seja, o que era papa hóstia? Eu não queria nada de compromisso com Deus, só ia lá e participar. Irmãos, a gente tem que parar para pensar. A gente trata a mesa do Senhor, a comunhão com Ele e com o corpo de Cristo, de qualquer forma. E a gente sai daqui e continua vivendo do mesmo jeito. Passa mês, entra mês, vira ano, passa ano. A gente está, hoje é isso, hoje amanhã é aquilo.
Irmão, se tu não tiver uma posição, vai ter sempre um impedimento, vai ter sempre uma desculpa. Mas o real problema é o teu coração, que realmente é orgulhoso, é soberbo, é altivo, é realmente uma pessoa que não quer se dobrar, reconhecer que precisa, muitas vezes, de um irmão, muitas vezes que fala demais. Eu não gosto porque aquele irmão fala muito. Seja alguém que tenha temperança e amor para chegar nele e dizer com o tempo, amando ele, dizendo, irmão, eu te amo. Cara, mas seja tardio no falar. Fica mais, ouvindo um pouquinho mais. É que nem aquele irmão um culto que eu fui, que eu convidei 2 visitantes que iam no grupo familiar lá em casa, e naquele culto que ele foi, o pastor pregou 3 horas. Lá pelas tantas, o irmão já não aguentava mais, ele olhou para mim e disse assim, o cara não deixa um furo para o cara falar alguma coisa. Ele já estava cansado de tanto que ele ouvia, de tanto que falar, não é pelo muito falar. É objetivo, deu o recado, acabou. É entender que eu tenho comunhão com ele e com o seu corpo. É entender que a luta do Diego, da Margarete, é também minha luta. A luta do Felipe, da Liz, da família deles é minha luta. A luta do seu Reinaldo é minha luta. A luta da Camila não é minha luta. A luta do pastor Igor é a minha luta. Meu dinheiro está tudo certo, minhas contas estão tudo pagas. Então, igual esses caras aqui de Corinto, está vivendo para ti. E a gente vem falar do mundo que não tem amor. O que a pandemia trouxe de ensino para a humanidade e para mim, para ti como cristão? Nada. Sabe por que nada? Porque depois eu parei para ver e disse, me perdoa, Deus, porque eu fui um medroso. Eu fiquei trancado dentro da minha casa, com medo de perder minha vida. Enquanto eu perdi o momento mais fértil de pregar o Evangelho e anunciar Cristo. Com medo de morrer. Sabendo para onde eu vou. Irmãos, sinceridade, cara. Eu preciso entender que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente, de forma e de maneira inapropriada, diz que eu serei o quê? Culpado. E aqui não está falando só para eles, porque a gente faz ceia até hoje. Isso é uma coisa que todos nós fazemos. Ceia são ordenanças que a gente repete. Ceia e batismo a gente continua fazendo. Então, será culpado. A outra, a JFA, a João Ferreira de Almeida, ela diz, será réu. O que é um réu em um julgamento? Quem é réu? Aquele que está sendo o quê? Acusado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Nem é contra uma vida, irmãos. É muito sério isso, participar de maneira inapropriada, sem entendimento, me faz igual a Judas. Como assim? Me faz igual os soldados romanos, pastor Igor, que debocharam. Me faz igual aos judeus que o entregaram para morrer na cruz. Me torna culpado igual a eles, por desprezar o seu sangue, por não entender que ele morreu para que eu tivesse vida e intimidade com ele e com o seu corpo. Ei, deixa eu dizer uma coisa para ti, não há como amar a cabeça do corpo. Eu amo a Cristo, mas não anda com ninguém, não comunga com ninguém. Irmão, me desculpa, não tem como. A parte que eu mais amo na minha esposa é a cabeça. O corpo eu não amo. Tem como isso? Quando tu ama uma pessoa, tu ama ela por inteiro. Se eu amo a Jesus, eu amo ele por inteiro, irmãos. Eu amo ele, que é o cabeça, mas amo o corpo, que é a igreja. Ser declarado réu contra o corpo de alguém significa cometer um crime de traição ou de assassinato. Aqueles homens mataram o corpo físico de Jesus por não discernirem quem ele era. E o crente egoísta destrói o corpo místico de Jesus,
a igreja por não discernir quem é o seu irmão. Quem o irmão é. E aí, de igual forma, ambos assassinam um corpo. Aí ele entra no 28, ele diz: examine-se o homem a si mesmo. E ele não diz: e não coma. O que ele diz aí? Examine-se o homem a si mesmo, e então... O objetivo de uma palavra como essa não é te tirar desse momento, mas é te trazer responsabilidade e entendimento do que você vai fazer. Irmão, isso aqui não é um ritual, só um ritual. A gente está tratando a ceia como um ritual, irmãos. E aí, irmãos, estamos errando. Aqui se reflete a comunhão que eu já tenho com Cristo. Aqui se reflete a comunhão que eu já tenho com a igreja, com os irmãos. E aqui eu renovo. Por isso que quando a gente tem um momento de ceia, troque o cálice com o teu irmão. Por que muitos de nós não tem nada para falar do outro? Porque não conhece. Porque realmente não tem vida, quem sabe? Como que eu posso falar alguma coisa do Noé se eu não andar com ele? Como que eu posso ver uma virtude se ele não me deixar ver quem ele é e ele ver em mim Cristo? Irmãos, nós estamos errando. Examine-se, preste atenção, analise, pense se você está tendo comunhão com Cristo, se você realmente quer ter comunhão com Ele, se você está mantendo e se você está tendo com a igreja, com o seu corpo. Se realmente eu entendo o significado da ceia, se vivo isso, se tenho real comunhão com Cristo e com os irmãos, aí então eu participo. Se eu não entendo, agora eu estou entendendo. Amém? Esse é um exame que eu e você precisamos fazer. Eu tenho comunhão com Cristo e eu tenho comunhão com o corpo? Você responde. Eu posso, como pastor, ter uma percepção com o que eu vejo, mas aqui dentro Deus sabe. Só que não vem com essa conversa para mim: ah, eu tenho comunhão com Cristo. Irmãos, eu vou te ser bem sincero, eu sou pastor dessa casa, eu tenho responsabilidade de condução, eu participo praticamente de todas as atividades que são propostas pela igreja. E mesmo assim eu tenho que vigiar para mim orar e ler a palavra todos os dias. E para mim não esfriar na fé. Eu quero saber qual o segredo que você tem para não ter essa mesma pegada e essa mesma decisão e essa mesma frequência que eu. E continuar intenso. Se você tem a resposta, eu quero ouvir de você no final do culto. Você me diz. Se você tem um segredo que eu ainda não foi revelado para mim. É para chocar. É para a gente pegar e se responsabilizar e dizer: realmente, eu sou responsável pela mediocridade da minha vida espiritual. Por não conseguir ter gratidão a quem Deus é. Por não ter gratidão pelo corpo de Cristo. É minha responsabilidade. Com tudo isso, orando, lendo a palavra todos os dias, eu ainda luto contra a minha carne. Eu ainda peco. E eu tenho certeza que você também. Vai no 29 comigo e no 30. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. O que eu preciso entender? Que a vida ela está no corpo. A vida está na comunhão com Cristo e uns com os outros, na unidade, na harmonia, não na separação, como estava acontecendo aqui. De nada adianta eu e você aqui, irmãos, preste atenção, olhe para mim aqui.
De nada adianta nós termos o pão e o suco corretos aqui, se a nossa mesa ela não tem a realidade da unidade. Eu não estou dizendo que a gente vai pensar igual em tudo, que a gente vai ser uniforme. Uniformidade não é o que a Bíblia me pede. Ela não pede para você se vestir como eu me visto. Ela não pede para você pregar como eu prego. Ela não pede para você rapar o cabelo, já que eu não tenho essa opção, rapar o cabelo e estar junto comigo nessa. Ela não pede para que nós andamos iguaizinhos. Ela pede que eu tenha unidade, mesmo na discordância. Ela pede que eu tenha unidade, mesmo que um queira fazer de um jeito, outro queira fazer de um outro. Mas quando a gente tem Cristo no nosso coração, a gente se dobra e diz: não, irmão, então vamos lá, vamos tentar ajustar essas melancias aqui na carruagem, aqui na carroça. Vamos acomodar aqui e vamos fazer desse jeito. O que tu acha? Eu acho que podemos fazer assim. E tu disse assim, então vamos fazer por aqui. Agora, será que a gente está tentando ter isso? Primeiro momento que um irmão diz: eu quero fazer desse jeito, eu faço do outro, eu já não participo mais. Isso não é unidade, irmãos. Isso é orgulho. Isso é achar que o teu jeito é melhor que o do outro. Isso é achar que o jeito que tu faz é melhor do que o do outro. Quantas vezes eu já cheguei e disse assim, vem um e dá uma ideia e eu digo: o que eu falo, Diego? Vai lá e faz, a tua ideia está muito melhor que a minha, vai lá. Tia Lucy disse: eu quero começar com um projeto na rua. Amém, irmã? O que tu precisa? O que tu precisa para começar? Eu não vou ir, irmão. Eu não vou ir. Não adianta eu me comprometer de querer fazer tudo, bater escanteio, cabecear, fazer todas as coisas. Eu preciso também ter um foco. Mas o que tu precisar de mim, da igreja, e precisar, conta com minhas orações, pode contar, porque eu vou orar. E a gente ora. Mas naquilo eu não participo, mas em outras coisas eu participo. Agora eu e você. Por que não participar? Tem que pedir pelo amor de Deus, muitas vezes. Será que a gente está entendendo o que é unidade? Precisa de gente para estar no super? É uma briga. Precisa de gente para estar aqui no domingo no galeto? É uma briga. Precisa de gente, muitas vezes, para estar ajudando em um mutirão? É uma briga, irmãos. A gente não entendeu. A gente não entendeu que nós precisamos ter unidade. Tem até aquela brincadeira sem graça. A união faz a força, mas também faz o açúcar. Nós precisamos andar em unidade, irmãos. Precisamos andar em unidade. Só para tirar um pouco do peso, descontrair um pouco. Pô, precisamos andar em concordância. É isso que fazia a igreja de Atos triunfante, pastor Igor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações e na comunhão. É isso, irmãos. Eu não quero que você saia daqui brabo comigo. Saia brabo com você, que você não muda. Mas é sempre a mesma coisa. Deve ser porque eu não estou vivendo. E Jesus quer que eu viva. E Deus quer que eu entenda. Eis que ainda não se fecharam as oportunidades, não acabou o tempo, então acorda. Por isso há muitos fracos e doentes, e muitos já dormiram, diz a palavra. A fraqueza, a doença e a morte física significa esse dormiram. Era o resultado do juízo corretivo de Deus sobre aquela comunidade. Uns morriam de fome e outros morriam por quê? Por causa do juízo de Deus, porque viviam para si, comiam, participavam da ceia e não se importavam com ninguém. Novo Testamento. 1 Coríntios é Novo Testamento. Deus fulminava só no Antigo, não, Nova Aliança. Atos diz que Ananias e Safira foram fulminados. Ainda bem que Deus não faz. Quem disse que não faz? Ainda bem que Deus não pesa como pesava. A gente vive a mesma dispensação. Quem disse que não, irmãos? Quantos morrem do nada? Quantas coisas acontecem?
Não brinque com Deus. Nós podemos brincar de ser crente com os outros, mas quando a gente brinca com Deus, a coisa é séria. Eu posso enganar o pastor, eu posso inventar 1000 desculpas para ele, ele vai acreditar, que ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente, ele não está em todos os lugares, não sabe tudo que é pensamento. Mas o nosso Deus, deixa eu te falar que ele sabe as tuas esquivas. É tu e um lutador de boxe, aqui ó, bem de esquiva. Só que de tanto brincar, Anderson Silva foi derrubado quando brincava. Pra cá, pra lá, daqui a pouco entrou uma no queixo e deitou ele. Acabou, pagou. Não tenta brincar com Deus. A misericórdia vai até um lugar onde entra o juízo. O juízo de Deus, eu não quero viver. Eu não quero brincar com meu Pai. Versículos 31 a 33 diz assim: mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízos. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então, tem um objetivo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Ele volta de novo. Note que Paulo volta a falar de novo de onde ele começou, nos versículos 20 e 21. O autoexame evita o juízo. Mas quando eu e você falhamos em olhar para dentro e para os lados, o Senhor intervém. Pegou? Para dentro e para os lados. Ou seja, para dentro, se eu tenho intimidade com Cristo verdadeira. Para os lados, se eu tenho vida com meu irmão. A doença e a fraqueza em Corinto era uma disciplina pedagógica de Deus, para que aquela igreja se arrependesse a tempo, salvando as suas almas, para que não caminhassem rumo à condenação definitiva com o mundo secular. 34 diz assim: se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Então Paulo aqui ele fecha o argumento, voltando exatamente ao ponto de partida. Ou seja, não coma para a sua própria condenação. Somos um corpo, precisamos uns dos outros, pois diante de Cristo nós somos todos iguais. Precisamos fortalecer o entendimento da importância de cada um. Somos um corpo, precisamos chorar com os que choram. Precisamos nos alegrar com os que se alegram. Ei, eu e você precisamos sair da primeira pessoa do singular. Quem é que estudou aqui? Qual é a primeira pessoa do singular? Eu. E vivermos agora na primeira do plural. Qual é? Nós. Então é Deus nos tirando do eu e me colocando no nós. Por isso que a Bíblia fala: o Pai é, o pão é, o reino é, não é meu. O Pai não é só meu, o pão não é só meu, o reino não é só meu, ele é nosso. Então a tua vida de fé, ela tem vínculo com o teu irmão. O que você prospera não é para parar em você. Se você é alguém próspero, olhe para o vizinho, olhe para o teu irmão, prospere em tudo. Não estou falando só de dinheiro, tudo que você é próspero. Você tem habilidade, sabe que tem alguém que está passando necessidade, ensina. Não dá o peixe muitas vezes, mas ensina a pescar. Oportuniza a pessoa de chegar onde tu está, ou até mesmo passar da onde tu passou. Se eu e você realmente entendêssemos o que é aquele projeto que nós temos aqui, projeto Mãos Dadas, eu e você, quando fôssemos comprar de um irmão, nós não chamaríamos de caro. Ah, mas o irmão vende mais caro que a Shopee. Pois é, mas a Shopee não parte o pão contigo na mesa.
A Shopee não sabe nem quem tu é. Muitas vezes aquele prego, aquele parafuso, aquele bolo, aquele corte de cabelo, muitas vezes é o que o irmão precisava para pagar uma conta. A gente se acha tão bom como evangélicos, se acha melhor que os outros. Muitas vezes aqueles que a gente mais condena ajudam muito mais uns aos outros. O que mais me choca é que o irmão, que precisava entender sobre generosidade mais do que qualquer outro, porque o seu Deus entregou o que era mais precioso para morrer em uma cruz. Ei, Dia dos Pais, você entregaria o seu filho? Pois é, Deus entregou o seu. Quer falar de generosidade? Quer viver medíocre como nós estamos vivendo? A gente tem que rever a nossa fé, se realmente a gente entendeu o que foi feito naquela cruz. Ah, mas o irmão vende, o que ele vende é mais caro que os outros. Enxerga isso como uma oferta. Enxerga isso como alguma coisa que tu está abençoando a vida da pessoa. Ou se você realmente está com o teu orçamento curto, mas de verdade, não muquiranice. Chega no irmão e diz assim: eu quero te comprar, eu quero te ajudar, mas eu não tenho condições de pagar tudo isso. Tu tem como fazer um pouquinho menos? Mas eu não quero também que tu não ganhe, tu precisa ganhar, que eu sei disso. Mas que o teu dinheiro não seja para guardar. E para muitas vezes comprar de um outro lá, que nem sabe quem tu é. Saia do eu. Comece a viver o nós. Tem coisas que eu compro que eu nem como. E eu não estou fazendo propaganda para pegar e dizer. Se eu não for exemplo para vocês aqui da comunidade, irmãos, eu tenho que largar esse microfone. Se eu falar de generosidade e sou um muquirana brabo, eu não era nem para estar falando isso. Agora um dia eu entendi que tudo aquilo que Deus me dá, Ele me dá o 100%. E eu ainda acho pouco. Eu tenho que rever a minha fé, irmão. Ninguém é tão pobre que não possa dar nada. Ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguém. Seja fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Quando eu ganhar mais eu vou ajudar mais. Deixa de ser mentiroso. A Bíblia diz que se eu for fiel no pouco, Ele vai me colocar no muito. Se eu não sou fiel no pouco, tu não vai ser no muito. Para de te enganar. Quando é para os outros é tudo certinho, tudo ali, tem que conferir. Tudo conferidinho. É 1 pila, me dá de volta. Não deixa nem de oferta 1, 2 pila, 5 pila. Por favor. Precisamos rever se realmente a gente vive o nós. Precisamos rever. Deus não me dá as coisas para parar em mim, irmãos. Como pastor dessa casa, eu sei que um dia eu vou ter que passar o cajado. E amém por isso. Porque não fala de mim. A igreja não precisa do pastor César. Ela precisa que o pastor César, enquanto ele está conduzindo a igreja, ele seja um exemplo e prepare pessoas para continuar a obra e o reino que é de Cristo. Você está vivendo nós? Naquilo que você faz, quem você está preparando? Naquilo que está na sua mão, o que você está fazendo? Quem são as pessoas, no momento que você faltar, que assumem o posto de você? E aí eu não estou falando só dentro da igreja, amém? Estou falando de tudo aí fora. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que Deus lhe dá habilidade com as mãos. Amém, irmãos? Eu quero concluir aqui. Desconstruímos hoje o trauma do medo da ceia. Participar indignamente não é sobre falhas morais individuais, não é pecado, não está falando sobre isso, mas sobre a falta de amor coletivo. A ceia não trata somente de mim, mas de nós. Confronta o egoísmo e o orgulho, mas fortalece a unidade e a humildade. Amém? Vamos ficar de pé?